Vamos lá, Biologia 3, semana 6, estamos iniciando a nossa pré-aula. O tema da aula é herança e sexo, beleza? Antes da gente começar a falar de qualquer coisa, eu vou te relembrar isso aqui, ó, que tá aqui do meu lado, cariótipo. O que é isso? Olhe para essa figura, perceba o que tem aí de importante. Você está vendo que a composição cromossômica nossa, de seres humanos, ela é desse jeitinho que tá aí do lado. Qual o jeitinho, Arthur? Diz pra mim. É assim, ó. A gente tem 23 pares de cromossomos. 23 pares de cromossomos, sendo, preste atenção, olhe para o cursor do mouse aqui, ó, sendo 22 pares idênticos entre homens e mulheres, 22 pares de cromossomos autossômicos. Até hoje, as heranças que a gente estava estudando nas semanas anteriores, desde que começou genética, as características estavam localizadas em um desses 22 pares de cromossomos. Hoje, a aula de herança e sexo, nós vamos estudar as características cujos genes estão localizados aqui, ó, nesses cromossomos aqui, ó. Que cromossomos são esses? Perceba que ambos têm o númerozinho 23 embaixo. Por quê? Porque mulheres apresentam o cariótipo com 2 cromossomos X. Homens apresentam o cariótipo com um cromossomo X e um cromossomo Y. São os cromossomos alossomos ou heterossomos, ok? Então, todo mundo, homem e mulher, tem 22 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomos sexual. São eles dois que a gente vai estudar hoje. Beleza? Segue o jogo. Quais são as doenças desses cromossomos? A primeira coisa que você tem que entender é o cromossomo X, ele é muito maior, ele é bem maior do que o cromossomo Y. Outra coisa que você tem que entender, existe uma região, essa daqui, ó, essa região azul, que tanto existe correspondência no X quanto no Y. Você encontra similaridade aí nessas regiões. Outra coisa importante, existe uma região que é exclusiva do cromossomo Y e existe uma região que é exclusiva do cromossomo X. Como é que você chama uma herança que está na porção que é exclusiva do cromossomo X? Aqui você chama essa herança de ligada, ligada ao sexo. A herança que estiver na porção única, exclusiva do X é ligada ao sexo. A herança, o gene que estiver localizado na porção restrita, única, restrita é do Y. Você só vai encontrar essa região no cromossomo Y. As heranças aqui, elas serão chamadas de restritas. Desta forma, somente homens podem apresentar alguma característica cuja a herança seja restrita ao sexo, ok? E essa região que você encontra no par de cromossomos, você simplesmente chama ela de parcialmente ligada. Ela funciona como uma herança autossômica, porque tanto homens quanto mulheres apresentam os genes em dose dupla. Beleza? Bora lá. Existe outra herança, a herança limitada ao sexo. Que herança é essa? Essa aqui, gente, é uma herança autossômica. Eita, pronto, autossômica. Mas, por exemplo, o leite, só quem dá leite, só quem tem capacidade de produzir leite são mulheres. São mamíferos do sexo feminino. Por quê? Porque mesmo sendo autossômica, mesmo eu ou você, algum indivíduo do sexo masculino que esteja me ouvindo, mesmo que nós não tenhamos a capacidade, ou mesmo que a gente não produza leite, a gente carrega o gene. E o que é que falta na gente? Falta hormônio para estimular esse gene, para ativar esses genes, ok? Então, a herança limitada ao sexo, ela é limitada a um dos sexos. Não confunda ela com a restrita. A restrita está localizada no cromossomo Y. A limitada, não. A limitada está no autossomo, em algum dos cromossomos autossômicos. O que vai startá-la, ligá-la ou não é
A presença de hormônios. No caso da amamentação, os hormônios típicos das mulheres. Vamos seguir. Herança ligada ao sexo. Essa é a mais importante. A grande maioria das questões da gente, de todas as provas, das fichas, enfim, elas são de herança ligada ao sexo. A herança ligada ao sexo é a mais importante. É a do daltonismo, por exemplo, deste quadro que está aqui embaixo. É a da hemofilia, é a da distrofia muscular. São doenças importantes, não para você estudar a doença em si, mas para você que você vai encontrar muito em questões lá na parte de genética da prova. Beleza? Então, olhe para cá. É uma característica, é um gene que está localizado no cromossomo X. É uma herança ligada ao sexo que está no cromossomo X. Portanto, mulheres apresentam 12 cromossomos X. A mulher pode ser XDzão, XDzão. Olhe para cá. Eu estou falando disso aqui, ó. XDzão, XDzão. A mulher pode ser XDzão, XDzinho. A mulher pode ser XDzinho, XDzinho. O que é que vai acontecer quando a mulher for XDzão, XDzão? Ela não apresenta o daltonismo, que é a incapacidade de distinguir algumas cores. Se a mulher for XDzão, XDzinho, ela não apresenta daltonismo, ela é normal. Opa! Olhando para o heterozigoto, eu já descubro. Essa característica, ela é o quê? É uma característica dominante. É um gene... Errou! É um gene o quê? Recessivo. Por quê? Porque o daltonismo só se expressa em homozigose. Ele só dá as caras quando o gene estiver em dose dupla. Isso é típico de genes recessivos. Mas vê que curioso, no homem, o homem não é diploide para o cromossomo X. O homem só tem apenas só tem um cromossomo X, apenas um. Então, homens podem ser XDzão Y ou XDzinho Y. Então, basta a presença de um deles que o homem já apresenta o daltonismo. Por isso que é tão comum, ou melhor, é mais comum. A quantidade de homens daltônicos na sociedade é muito maior. É mais comum você encontrar homens daltônicos do que mulheres daltônicas. Por quê? Porque para uma mulher ser daltônica, ela tem que ter os dois genes defeituosos, os dois genes recessivos. Isso é apenas improvável, não é impossível, mas é raro, ok? Vamos seguir. Mais uma herança, a herança influenciada pelo sexo. Aqui a gente está diante de outra herança autossômica, beleza? Mas qual é a característica, qual é a peculiaridade desta característica? É simples, olha para cá. O gene é o gene C. E esse gene C, ele tem um comportamento diferente. Ele tem um comportamento distinto em homens e mulheres. Como assim? Preste atenção. Homens Czão são calvos. O homem aqui, ó, ele é carequinha. A mulher Czão, ela é calva, carequinha. Beleza? Preste atenção. O homem Czinho, ele não é calvo. A mulher Czinho, ela não é calva. A grande charada dessa herança é essa galera aqui, ó. São os heterozigotos. Preste atenção. Os heterozigotos, Czinho, a mulher não é calva. E Czinho, o homem é calvo. Que coisa curiosa. Anote aí, preste atenção. O gene Czão nos homens é quem causa, ele se comporta como dominante. Preste atenção, basta ele ter uma ou duas vezes, aqui apenas em uma dose, aqui em dose dupla, o homem é calvo. Ou seja, o gene Czão, ele se mostra dominante nos homens. Mas nas mulheres, ele se comporta como recessivo. Ele só expressa a calvície em mulheres. Aqui a bichinha calva, ó. Ele só expressa a calvície em mulheres quando em dose simples. Então o que acontece? Em homens é um gene dominante, ele comporta-se como dominante. Na mulher, isso é influenciado pelo sexo. Ele comporta-se como recessivo. Só expressa a calvície em dose simples. Beleza? Vamos embora. Sistema de determinação. Olhe para cá. Existem dois, basicamente, importantes sistemas de determinação sexual. Que sistemas são esses? O sistema
XXXY e o sistema ZZZW. O sistema XXXY é o nosso sistema de determinação. Olha aqui, ó, o cromossomo sexual, quando ele for igual aqui, ó, dois cromossomos grandões, XX, estarás diante da fêmea. O cromossomo XY, a dupla XY, ela é típica dos machos, beleza? Então o sistema de determinação aqui, ele é do X. Ouça o que eu vou dizer. O indivíduo heterogamético, ele é do sexo masculino. O indivíduo homogamético, cromossomos iguais, ele é do sexo feminino. No sistema ZZ-ZW é invertido. Os machos apresentam os cromossomos iguais, ou seja, o macho é homogamético e a fêmea tem cromossomos distintos. A fêmea é heterogamética. Beleza? Vamos embora ver nossas questões. Vamos lá. Primeira questão da gente. Vamos lá. No bloco superior abaixo estão citados dois termos utilizados na determinação do padrão de herança monogênica em famílias. No inferior, os critérios envolvidos na descrição dos termos. Associe adequadamente o bloco inferior ao superior. Super simples, cara crachá. Bora lá? Dois tipos, doenças autossômicas, volta para cá, doenças autossômicas ou ligada ao X. É simples demais. Presença igual em homens e mulheres. Uma característica que não vai ter distinção do sexo ou a quantidade maior de indivíduos masculinos ou femininos, do sexo masculino ou do sexo feminino envolvidas ou doentes, essa doença, essa característica só pode ser o quê? Autossômica. Porque cromossomos autossômicos todo mundo tem na mesma quantidade, nas mesmas proporções. 2 pares para cada cromossomo. Transmissão direta de homem para homem. Não pode ser ligada ao X. Por quê? Porque um homem ele é XY e para filhos homens esse indivíduo vai passar o cromossomo Y. Só pode ser também aqui, só cabe autossômica. Próxima. Homens afetados terão todas as filhas afetadas, se a característica for dominante. Presta atenção. Imagine um homem XDzão Y. Ele é normal para o daltonismo, mas imagine que esse gene Dzão causasse o daltonismo. Imagine que a doença fosse dominante. Ei, todas as filhas desse homem receberia o XDzão e apresentaria a doença. Aqui só cabe ligada ao X. Mulheres afetadas terão todos os filhos homens afetados, se a característica for recessiva. Pense, uma mulher daltônica com o daltonismo do jeito que ele é de verdade, que ele é recessivo, essa mulher daltônica, todos os seus filhos, que serão XY, vão receber o Y do pai e um X dela. Ela só tem X doente para mandar, ela só tem XDzinho para mandar. Essa característica ela é ligada ao X. 1122, gabarito letra B. Vamos à segunda. A distrofia muscular é outra doença, outra característica ligada ao cromossomo X. É uma doença que provoca degeneração muscular progressiva, geralmente culminando na morte ao início da segunda década de vida. Enfim, o heredograma a seguir ilustra uma família em que se observam alguns casos afetados por essa doença. Então, aqui eu tenho um homem doente, XY, por exemplo. Aqui eu tenho outro homem doente, XY. Aqui eu tenho outro homem doente, XY. Aqui eu tenho outro homem doente, XY. Perceba, a gente tem filhos doentes de pais saudáveis. Essa doença só pode ser recessiva. Perceba que existem homens afetados, mulheres não. Deve ser uma doença localizada no cromossomo X. Por quê? Porque o homem é mais susceptível a essas doenças. Por quê? Porque basta ter o gene em dose simples. Então, todo mundo aqui vai ser XAzinho, 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 Y. Beleza? Vamos à pergunta. A análise do heredograma permite deduzir que a herança mais provável da distrofia vai ser o quê? Obviamente, recessiva ligada ao cromossomo X. Jamais
ao cromossomo Y. Por quê? Porque se esse homem é afetado, ele teria recebido o Y desse pai. A mesma coisa desse pai. Esses dois teriam recebido desse pai. Era para os pais apresentarem a doença. Dominante jamais. Uma doença dominante não vai ter uma geração saudável e a próxima doente. Não. E autossômica de jeito nenhum. Você está vendo muito mais indivíduos do sexo masculino doentes. Gabarito letra C. Terceira, FUVEST 2017. Nos heredogramas apresentados nas alternativas ocorrem pessoas que têm alterações da formação do esmalte e dos dentes. Então, quem tem alteração é achurado, é pretinho, é escurinho nos heredogramas. Os heredogramas em que as alterações do esmalte e dos dentes têm herança ligada ao cromossomo X, dominante e recessiva, estão representados respectivamente em, presta atenção, ele está dizendo que o que vem aqui embaixo são doenças, são heranças ligadas ao X. Ele quer que você marque um exemplo de um heredograma que traga uma doença dominante e outro que traga uma doença recessiva, respectivamente. Bora lá. Letra A, herança ligada ao X dominante? Não. Por quê? Porque o homem está passando para filho homem. Ligado ao X, homem não recebe de homem. Falsa a letra A. Beleza? Letra B, homem. Se for dominante, esse cara é X-azão Y. Todas as mulheres deveriam apresentar, porque esse cara passa o cromossomo X para todas as mulheres. Falsa. Aqui, dominante, presta atenção. Letra C, dominante. Essa mulher é XDzão alguma coisa. Ela não teve nenhuma filha afetada. Poderia ser, poderia ser. E aqui, XY. Se a doença é recessiva, aqui ó, esse cara é X-azão. Essa mulher vai ser aqui o quê? X-azão alguma coisa. Eu não sei o que é. Como é que eu tive duas filhas afetadas? Para essas meninas serem afetadas, elas teriam que ser X-azinho, X-azinho. Elas teriam que ter recebido o X-azinho da mãe. Aqui caberia o X-azinho, mas o pai não pode ser. Falsa a letra C também. Letra D. O primeiro exemplo pode ser dominante? Pode. X-azão causa doença. Esse pai passa o X dele para todas as filhas. E aqui a doença poderia ser recessiva? Sim, poderia ser recessiva. Perfeito, gabarito letra D. Por quê? Porque esse homem aqui, ele pode ser X-azão Y, ele é normal. Essa mulher, X-azão, X-azinho, ela tem um fenótipo normal, mas ela passou o azinho para esse filho. O azinho estava escondido na geração anterior. Cabe, gabarito letra D. Beleza? Vamos seguir. Quarta questão. Um geneticista foi procurado por um casal que desejava ter filhos, mas estava preocupado com a possibilidade de vir a ter um filho com uma determinada doença que ocorria na família de ambos. Após analisar o caso, o geneticista pôde determinar que é uma doença que está ligada ao sexo, ou seja, no cromossomo X. Sabendo-se que tanto o homem quanto a mulher não possuem a doença, os dois são normais, mas que a mãe dela é heterozigota, presta atenção, ó, o homem e a mulher, olhe para cá, e a mulher, o homem e a mulher, ambos são normais, a mãe é heterozigota dela e o pai é normal. A probabilidade, a possibilidade deste casal vir a ter um descendente com anomalia é de quanto? Vamos lá, muita calma nessa hora. Esse cara é normal, X-azão. Essa mulher é normal, X-azão. Ele disse que os dois não possuem a doença, eles são normais. Só que a mãe dela é heterozigota. A mãe dela é X-azão, X-azinho. Ela recebeu, o pai é normal. Se o pai é normal, com toda certeza ela recebeu o seu X-azão do pai. O que é que ela recebeu da mãe? Não sei. Existe 50% de chance de ter recebido X-azão, 50% de chance de ter recebido X-azinho. Então, para ter filho afetado, ela tem que ter recebido esse X-azinho.
eu tenho que botar aqui, ó, 1/2 de chance de receber o xazinho. E como serão os filhos desse casal? Os filhos desse casal serão xazão, xazão. Quando combinar o xazão do pai com o xazão da mãe, esse casal vai ter xazão, xazinho. Quando combinar o xazão do pai com o xazinho da mãe, pessoa normal. Os filhos podem ser xazão Y, homem normal, xazão da mãe, Y do pai e xazinho Y. Recebeu Y do pai e xazinho da mãe. Esse cara aqui, esse menino, é o único descendente com anomalia. Qual é a chance de ter um descendente com anomalia? 1/4. 1/2 vezes 1/4. 1/2 vezes 1/4 dá quanto? 1/8, que é o mesmo que 12,5%. Beleza? Quinta e última questão da gente. Em determinada espécie de ave, a cor da plumagem é condicionada pelo gene N. O alelo N1 codifica a plumagem preta. Presta atenção. N1 é preto. Preto. N1 é preto. Beleza? N1 codifica a plumagem preta. O alelo N2 é vermelho. N2 é vermelho. Vermelho. Beleza? Anote, genética anote. As aves heterozigotas para esse gene apresentam plumagem marrom. Preste atenção. Ouça, ele está falando de ave. Beleza? É muito importante esse tópico aí, esse tom. Aí, os heterozigotos nem são pretos nem são vermelhos. Eles são marrons. Sabendo-se que esse é um caráter de herança ligado ao sexo, o fenótipo esperado para os descendentes do cruzamento entre um macho preto e uma fêmea vermelha é... Aqui está a sacada, aqui está o segredo. Se é ligado ao sexo, o sistema de determinação de aves não é igual ao nosso, XY, é ZZ e ZW. Lembre-se do último slide da parte teórica. Então, o indivíduo que é ZZ, ele é macho. O indivíduo que é ZW é fêmea. As fêmeas são heterogaméticas. Preste atenção. Qual é a cor do indivíduo? O indivíduo é um macho preto. Se ele é macho preto, ele é Z1. Z1, ele tem o gene 1, o gene preto. Se a fêmea é vermelha, ela é Z2W. E aí ele pergunta: o fenótipo esperado para os descendentes do cruzamento entre um macho preto e uma fêmea vermelha é... Daqui vai sair o quê? Esse indivíduo só produz Z1. Esse indivíduo só produz Z1. Esse aqui pode mandar Z2 e ZW. Portanto, metade dos filhos serão Z1, Z2, recebendo Z1 do pai e Z2 da mãe. E a outra metade dos filhos vai ser Z1, W. Desculpa, botei o Z ali. Vamos apagar. Apaguei. W. Ei, isso quer dizer então que todos os machos serão marrons e que todas as fêmeas que nascerem serão pretas. Gabarito letra A. Questão difícil porque envolvia um assunto satélite, um assunto não tão comum, mas muito importante e fácil, beleza? Em última análise, ela era tranquila. Bastava você lembrar a peculiaridade do sexo heterogamético ser o indivíduo do sexo feminino e não masculino. Lembrou disso? Ficou fácil. Não lembrou? Questão ficaria impossível, difícil, você erraria, ok? Um beijo, até a próxima e tchau!